Muito obrigado a todos e dou então a palavra ao Luís Vieira, que em nome dos Focos do Campo Grande vai apresentar o Aléxio e enquadrar esta sessão. Obrigado, Luís. A palavra é tua. Obrigado, Juan. Eu, em nome dos Focos do Campo Grande, ou seja, da paróquia do Campo Grande e do Grupo Ré Maior, da família missionária Verbum Dei, eu gostaria de... Portanto, convidei o Aléxio porque já conheço o Aléxio há uns anos. Ele esteve em Portugal a fazer um voluntariado dentro do trabalho com jovens. O Aléxio é professor no Liceu em Itália, tem um mestrado em literatura portuguesa e daí a grande conhecer bem o Aléxio, a paixão que ele tem pela literatura, com a particularidade de ter percorrido todas as ruas de Florença enquanto estudante da Faculdade de Florença e por isso ter vivido no coração da cidade amada de Dante e foi a partir deste conhecimento do Aléxio que eu quis desafiar para este convite. Primeiro tive algum receio que ele dissesse em português não, mas afinal o Aléxio é um exímio falante de português e por isso, olha, Aléxio, não vou prolongar mais, vou-te dar a palavra e agora leva-nos por essa viagem pelo Dante que é isso que estamos aqui todos à espera. Olá, boa noite a todos. Antes de tudo, tenho que agradecer o Luís pelas palavras bonitas. Tenho que agradecer o João pela apresentação inicial e tenho que agradecer todos os quadrados que eu vejo no ecrã. São muitos, portanto eu estou muito feliz por isso e por um lado muito feliz, por outro lado estou um bocado preocupado porque não é fácil agora, digamos, ser interessante, quanto mais interessante e para vocês, não é fácil. Como estava a dizer antes, quando falamos do Dante, nada é fácil, quase nada é fácil. E ainda mais difícil quando tenho que falar do Dante em português, como já o Luís disse. Mas vou fazer o melhor possível e vou levar vocês comigo nesta viagem, que é uma viagem que tem que considerar também o Dante homem, o Dante histórico, o Dante homem de sociedade, porque o Dante, claro que foi um poeta, foi um escritor, foi um filósofo, mas foi, antes de tudo, uma pessoa que viveu na sociedade, que agiu como político também, portanto foi muitas coisas, e para perceber bem qual é que foi o seu caminho, qual é que foi o seu percurso existencial, temos também que falar um bocadinho do seu cartão de cidadão. Se vocês... Eu vou partilhar o meu ecrã. Hein? Consegues ver? Sim. Estamos a ver, estamos a ver. Sim. Não. Espera. O início. Está aqui. É exato. Está aqui. Portanto, Dante Alighieri, o caminho existencial do ser humano. Este ano é um ano especial para falarmos do Dante Alighieri, porque este ano, 2021, são exatamente 700 anos desde a sua morte. Passaram 700 anos desde a sua morte. E, digamos, a sorte do Dante na história da literatura foi bastante complicada, porque o Dante sofreu um esquecimento general das pessoas. Nos séculos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, não foi muito estudado, não foi muito considerado o Dante. Foi, digamos, mandado um bocado para fora da literatura italiana, porque os dois maiores autores italianos que foram considerados foram Boccaccio e Petrarca. Boccaccio foi o modelo pela escritura de prosa
E o Petrarca foi o modelo pela escritura de poesia. O Dante ficou fora. E até o século XX, até o 1900 mais ou menos, o Dante não foi muito considerado, sobretudo na Itália. Começou a ser reconsiderado a partir do século XX. Portanto, quando falamos do Dante, temos que considerar isso, que não sempre Dante teve uma boa sorte. Ao contrário, teve uma sorte muito difícil, complicada. Vamos ver. Esta é uma pintura que está na igreja de Santa Maria de Florença, del Fiore, no centro de Florença. É uma pintura do Domenico Michelino. E esta pintura já explica muito enquanto a figura do Dante Alighieri, porque, claro que aqui no meio está o Dante com a roupa vermelha, o vestido vermelho típico, e também com a coroa de louro na cabeça, que é símbolo da poesia, da altitude da poesia. Na mão, o Dante tem claramente a Divina Comédia, que é o livro, que é a obra, que ilumina mesmo Florença inteira. Porque, claro, Dante nasceu em Florença e, através da sua obra, deu uma grande importância também à cidade de Florença. Mas a relação entre Dante e Florença foi muito complicada, porque o Dante foi constrangido a deixar a sua cidade. Foi exiliado, morreu longe de Florença. Portanto, digamos que a relação entre o Dante e Florença foi muito complicada. Mas, objetivamente, como é óbvio, o Dante deu uma grande importância à cidade de Florença. No lado esquerdo temos os três reinos do além. Temos o inferno aqui no lado esquerdo. Temos o purgatório, a montanha do purgatório. Em cima da montanha do purgatório temos o paraíso da terra, o jardim do Éden. E depois, se vocês conseguem ver em cima da pintura, podemos ver os céus. Não o céu, um céu, mas os céus. Porque, como era normal naquela altura, o Dante acreditava na organização astronômica de Ptolomeu, que é uma organização que não tem nada a ver com a nossa ideia do universo, ou seja, o Sol no meio, no centro, e depois os vários a Terra, os planetas que estão a rodear, a circular. Não, a ideia ptolemaica, que Dante seguia, era uma ideia que considerava a Terra no meio do universo. A Terra e também os homens no meio do universo. E ao lado da Terra, a Terra estava rodeada de vários céus. Portanto, aqui podemos ver vários céus que são sólidos. E os céus influenciam uns com os outros e influenciam também o que acontece na Terra. Aqui fiz um cartão de cidadão do Dante Alighieri para perceber bem, para dar alguns dados do Dante. O seu nome originário é Durante degli Alighieri. Naquela altura, só os mais ricos, os mais nobres, tinham um nome verdadeiro. Os pobres tinham só o nome. Alessio, Luís, João, só um nome. Os mais ricos tinham 2 nomes. Os pobres, um. O Dante Alighieri pertencia a uma parte da sociedade bastante rica. Dante Alighieri tinha terras, tinha uma casa, portanto não era tão rico, mas nem tão pobre. E o Dante Alighieri nasceu no 1265, na cidade de Florença, mas, como já disse antes, morreu longe de Florença, no 1321, em Ravenna. E o Dante Alighieri era casado, tinha uma relação, teve vários filhos, mas infelizmente alguns deles morreram antes do que ele.
e pertencia a uma arte. Quando digo arte, arte quer dizer que pertencia a uma comunidade de comerciantes, de artesãos. Naquela altura era normal na cidade de Florença. Florença era uma cidade cheia de, de obras de artesanato, de oficinas de artesanato, de trabalhadores. Era uma metrópole verdadeira. A cidade maior da Itália. Tinha mais ou menos 100 mil habitantes, que não é pouco no 1265. Era uma cidade incrível, cheia dos melhores intelectuais, filósofos, escritores e trabalhadores. Isto é uma representação gráfica da antiga Florença. Podemos ver algumas características de Florença que ainda hoje estão presentes na cidade. E uma coisa importante da cidade de Florença. Na cidade de Florença, no 1265, havia digamos, uma organização política moderníssima. Porque na cidade de Florença havia uma república. No mesmo tempo, na Itália inteira, havia várias ditaduras, senhorias, reinos, dominações estrangeiras. Na cidade de Florença havia uma república, um sistema político moderníssimo. E no topo do governo havia um grupo de priores. E Dante também foi um deles. Os priores geriam a cidade, mandavam a cidade, apanhavam decisões, mas, digamos, demoravam, ou pelo menos ficavam no poder só 2 meses. 2 meses e depois embora. Portanto, em 2 meses podiam decidir, podiam fazer leis, podiam gerir as cidades como eles acreditavam, mas depois de 2 meses tinham que deixar o serviço, tinham que deixar o cargo. Isto é uma coisa muito moderna. E o Dante Alighieri pertencia a uma das artes, a uma arte, e como representante de uma arte, pertencia à Assembleia Pública e foi também, como já disse, um prior. Agora, antes de começar a viagem do Dante, uma distinção entre artes maiores e artes menores devida às alianças entre grandes comerciantes e banqueiros que tendiam a limitar os grupos artesanais menores. Como sempre aconteceu na história, os maiores tentam limitar os menores. Isto sempre aconteceu e provavelmente, infelizmente, vai acontecer também na história da humanidade. Mas, na altura, houve um tumulto interior muito forte na cidade de Florença entre o grupo dos Guelfi e o grupo dos Ghibellini. Era uma rivalidade que tinha nascido por um braço de ferro entre o papado e o império. O primeiro grupo, dos Guelfos, prevaleceu, mas depois dividiu-se internamente em 2 grupos, os negros e os brancos. Aqui podemos ver a divisão, guelfos brancos e guelfos negros. Os guelfos brancos tinham uma ideia de oposição às incursões políticas do Papa Bonifácio VIII. Por outro lado, os guelfos negros aceitavam que o Papa Bonifácio VIII interviesse nas questões da cidade. Portanto, os guelfos acreditavam que o Papa tivesse o poder maior na Itália, mas depois dividiram-se em 2 partes, brancos e negros, e começaram a lutar entre eles. O Dante, que fazia parte dos brancos, foi vítima de vários jogos políticos e foi constrangido, foi forçado
a abandonar a sua cidade natal, provavelmente no ano 1302. O Dante nunca voltou a ver Florença a partir do 1302. Isto é fundamental para perceber e compreender que a Divina Comédia foi totalmente escrita quando Dante estava fora de Florença, longe de Florença. Portanto, a maior obra do Dante, a Divina Comédia, foi uma obra de exílio e também de saudade. Saudade para quem? Ou para quê? Para Florença. Dante amava profundamente a cidade de Florença e foi constrangido a deixá-la por vários jogos de políticos. Também provavelmente foi o Papa que apanhou a decisão. Mas a partir daí Dante deixa Florença e nunca vai voltar. Portanto, como eu escrevi aqui, a comédia foi escrita provavelmente entre o 1304 e o 1321, que é o ano da sua morte. Agora, aqui temos uma representação das várias etapas que o Dante fez, da sua viagem física. Porque existe uma viagem física e também uma viagem intelectual, espiritual, filosófica que ele fez através da comédia. Agora vamos ver a sua viagem física. O Dante deixa Florença, chega em Roma para fazer alguns trabalhos diplomáticos por conta da cidade de Florença, mas quando está em Roma, recebe uma mensagem que diz: não podes voltar em Florença. Se tu vais voltar em Florença, vais ser matado e a tua família também. Foi ameaçado. O Dante nunca vai voltar em Florença e começa a sua peregrinação entre as várias cortes, os vários palácios da Itália. Foi em Forlì, foi em Verona, foi em Treviso, foi em Pisa e no final morreu em Ravenna. Ainda hoje o Dante está, digamos, o jaziro do Dante está em Ravenna, na cidade de Ravenna. E aqui podemos ver nesta pintura a tristeza do Dante, a dificuldade do Dante de viver longe da sua casa. E aqui escrevi alguns versos, algumas palavras fundamentais que explicam a sua dor. E tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scender e il salir per le altre scale. Aqui no paraíso, uma personagem diz ao Dante: tu agora, provavelmente, vais experimentar a dor do exílio, vai experimentar o sabor do pão estrangeiro, que não é o pão da Toscânia, que é sem sal, mas é um pão muito salgado. Isto digamos, é uma alma do paraíso que preanuncia o sofrimento do poeta. E o Dante sofreu muito esta condição de exiliado, longe da sua casa. Não disse antes, mas agora vou ler algumas palavras do Dante em italiano, porque, sinceramente, decidi de ler em italiano porque tem mais impacto, acho eu. Porque vocês podem encontrar a Divina Comédia em português quando quiserem, no website, em vários livros. Acho que agora é muito mais interessante ler a Divina Comédia em língua original. Eu sou toscano, portanto, provavelmente tenho também a mesma entonação, o mesmo tom de voz do Dante, mais ou menos, e, portanto, é muito mais engraçado e divertido e interessante ler a Divina Comédia ou ouvir a Divina Comédia numa língua mais ou menos original. Já disse que morreu em Ravenna e somente no 2008 a Comissão da Cultura da cidade de Florença votou pela completa reabilitação do poeta. O Dante nunca foi perdoado pela cidade de Florença até o ano 2008. Isto para confirmar como a relação entre Dante e a cidade de Florença foi complicada.
E esta história complicada acabou só no 2008. Agora, já estou quase a acabar a minha introdução, antes de começar a viagem espiritual, filosófica. E isto é uma página para compreender como o pensamento, os pensamentos de Dante eram complicados. Dante escreveu muitos livros, muitos tratados sobre política, sobre a filosofia, sobre o amor, sobre a língua, sobre a relação entre a língua e os dialetos, sobre uma mulher, que é a Beatriz. E, portanto, todos os livros, todos os tratados que ele escreveu antes da Divina Comédia, digamos que entraram na Divina Comédia. A Divina Comédia é um resultado final de um processo longo de meditação, de estudo, de escritura e também de um processo cheio de desassossego, de inquietação. O Dante não é o homem de fé sem problemas. É um homem de fé, uma fé desassossegada, cheia de perguntas, cheia de novos horizontes. Dante é uma pessoa que todos os dias põe novas perguntas. E esta página confirma que Dante enfrentou muitos tópicos, muitos assuntos em maneiras diferentes. Na monarquia enfrentou o argumento político, sobretudo. O Dante era católico, claramente, mas era um leigo e dividia em duas partes distintas a política e a parte espiritual. O Dante dizia: o homem, para ser feliz, tem que dividir a parte espiritual e a parte política. O poder político tem que ficar nas mãos do imperador e o poder espiritual tem que ficar nas mãos do Papa. O problema, disse Dante, o problema é quando os poderes ficam confundidos. Quando, por exemplo, o imperador quer apanhar o poder espiritual ou, ao mesmo tempo, quando o Papa quer apanhar o poder territorial, o poder político. Isto não deve acontecer. Isto é muito importante para perceber depois o que acontece na Divina Comédia. E o que é a Divina Comédia? A Divina Comédia é um poema didático, porque o Dante quer ensinar algo. É um poema alegórico, cheio de símbolos, de imagens metafóricas, através das quais ele quer explicar a humanidade inteira, virtudes, vícios, problemas, resoluções. E também um poema épico narrativo, ou seja, conta uma história. Conta uma história que é a história do Dante, claro, mas através do Dante, através deste caminho do Dante, podemos falar da história da humanidade inteira. A coisa fundamental que faz da comédia uma obra universal e que ainda hoje está lida, interpretada, estudada no mundo inteiro, é o seu realismo. A Divina Comédia é uma obra cheia de realismo. Não é uma obra que está no ar, não é uma obra inatingível, não é uma obra que fala só de Deus ou dos anjos, mas fala do homem em todos os sentidos possíveis. O realismo leva a um processo de identificação. Por quê? Porque é que a comédia tem muita sorte na história da literatura? Porque o leitor fica identificado, completamente identificado com o Dante Alighieri. O adjetivo divina não foi criado pelo Dante, mas foi adicionado pelo Giovanni Boccaccio, que é um ator muito importante, sempre toscano,
que foi o autor do Decameron, que é uma obra muito importante, muito engraçada e incrível, mas isto seria outro assunto. E o Giovanni Boccaccio foi o primeiro comentador de Divina Comédia. Digamos que foi o primeiro a ler em público, ler e comentar os versos, as palavras do Dante. E adicionou também este adjetivo divina, porque a comédia fala dos vícios do homem, mas também fala do divino, fala de Deus. O Dante, no final da comédia, chega à visão de Deus. Portanto, o Giovanni Boccaccio disse: a comédia tem que ser divina, a divina comédia. Ecco, como já disse, Dante não é só um teólogo, não é um moralista, não é só um político, um estudioso, mas, acima de tudo, é um pesquisador da felicidade humana. Foi ele a usar estas palavras. O Dante, para falar de si mesmo, disse: eu sou um pesquisador da felicidade humana. Quero pesquisar, quero encontrar esta plena realização do homem. E o Dante perguntou-se: como é que eu posso fazer a encontrar esta felicidade? Foi à procura desta felicidade, desta plena realização, primeiramente na filosofia, através da monarquia, através de várias obras. Depois, a seguir, procurou esta felicidade no compromisso político, porque foi prior, como já disse, foi um representante do governo de Florência, mas conseguiu encontrar esta felicidade, esta plena realização só no divino. Portanto, é um percurso. O Dante, antes de tudo, começa a estudar filosofia, literatura, depois política e, no final, chega à contemplação do divino. E, basicamente, na Divina Comédia, Dante conta aos homens o destino eterno, sem uma linguagem religiosa. Dante não é um padre, não é um homem da igreja, tem fé, é um católico, mas ele conta a sua história enquanto leigo, ou seja, como homem completamente mergulhado na história e que também se encarrega da história. É como se o Dante trouxesse a história, a humanidade inteira nos ombros, aqui. Portanto, é um homem completamente mergulhado na sociedade do seu tempo e na história. Agora, perambulando por diversas regiões e com a consciência de ter sofrido uma condena injusta, a condena do exílio, delega ao trabalho artístico o testemunho verdadeiro e duradouro da dignidade humana. Portanto, ao fracasso do Dante histórico, porque o Dante político não conseguiu fazer aquilo que queria, e o Dante filósofo não conseguiu fazer aquilo que realmente queria, ao fracasso do Dante histórico responde a glória do outro Dante, que é o Dante autor da Divina Comédia, que é o Dante que coloca-se além do tempo, da dor e também da morte. Porque a sua obra, digamos que sobreviveu à morte. E a última coisa, antes de começar a viagem mesmo no além, digamos que o Dante não escreveu a comédia por si mesmo, mas pelo mundo inteiro que mal vive. Usou estas palavras. E esta foi uma advertência e também uma sugestão para todos os homens da história. Ou seja, como dizer, os homens estão a viver mal, não estão a respeitar uns com os outros. E a comédia não é nada mais do que uma advertência para eles melhorarem. Isto, nada mais. Agora, aqui estamos na selva. Mesmo no primeiro canto da Divina Comédia. A Divina Comédia está organizada nesta maneira. 3 cânticos
Cada cântico fala do reino do além. Primeiro cântico, inferno. Segundo, purgatório. Terceiro, paraíso. A Divina Comédia, em total, tem 100 cantos. Por um total, digamos que são organizados em 33, 33, 34. Nesta forma. A Divina Comédia é uma obra cheia de simbologia e também numerologia. Por exemplo, cada cântico termina com a palavra estrela. Com a palavra estrela, Dante acaba o seu caminho no inferno, o seu caminho no purgatório, o seu caminho no paraíso. Outra palavra fundamental é o amor. O amor que move o sol e todas as estrelas. É o amor de Deus que move todos os céus, todas as estrelas e o mundo inteiro. Nesta organização tolemaica, como eu estava a dizer antes, que é a organização dos vários céus, que digamos que estão a mover-se e a influenciar-se uns com os outros. Mas agora vou ler os primeiros versos da Divina Comédia. Eu, todas as vezes que leio os primeiros versos, fico bastante comovido. Vamos ver. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. As primeiras palavras do Dante são nel mezzo del cammino di nostra vida. Nostra vida quer dizer nossa vida, a vida de todos. Dante está a falar de todos, de toda a humanidade. Está a falar de nós. E está a dizer que simplesmente ele é um homem que perdeu o seu caminho, perdeu o seu rumo, a sua direção. Não sabe onde é que está. Está perdido numa selva escura, está na escuridão total. Está com depressão, não sabe o que fazer, para onde ir. É uma condição que muitas vezes os homens sentem. Portanto, Dante agora mesmo não consegue reencontrar a sua bússola, não sabe para onde ir. Está perdido no pecado. O pecado que é o pecado de todos os homens, de todos os pecadores. Não é sozinho Dante neste caminho. E na escuridão total ele está a caminhar sozinho na noite profunda, na selva escura. É uma condição de morte, de escuridão total. E só lembrando aquele momento, Dante recomeça a sentir o medo, uma inquietação incrível, um desassossego incrível, quase inexplicável, que é comparável à morte. Agora, nesta condição de depressão total, de escuridão total, Dante encontra uma pessoa. Não uma pessoa, encontra, antes de tudo, 3 feras, 3 animais assustadores. O Dante fica com medo e tem tanto medo que quer voltar atrás. Sente que a esperança está completamente perdida. A esperança não existe. E o desânimo, ele sente que o desânimo vai ganhá-lo. Está desesperado. E estas 3 feras representam a luxúria, a soberbia e a ganância. Ou seja, os 3 vícios, os 3 pecados fundamentais do homem.
Luxúria, soberbia, ganância. A pantera está a simbolizar a luxúria, o leão, a soberbia, e a loba, a ganância. E Dante representa estas feras como animais que comem tudo, querem comer tudo aquilo que encontram no caminho. Isto é uma... o Dante está a falar da realidade do 1300, que é uma realidade complicada. O Papa é Bonifácio VIII e é um Papa que Dante diz que é um Papa completamente influenciado pelo dinheiro, que não tem nada a ver com o caminho, a espiritualidade. E portanto, é um mundo que Dante não compreende, porque é um mundo completamente direcionado pelo dinheiro. Agora, quando Dante está perdido na selva, com as 3 feras à sua frente, de repente chega o Virgílio. Quem é o Virgílio? O Virgílio é provavelmente o maior poeta do mundo antigo. É um poeta latino, escreveu a Eneide. E o Dante amava profundamente o Virgílio. O Virgílio aparece mesmo no momento mais complicado da vida do Dante. E o Virgílio é o símbolo da razão humana, da razão filosófica. E o Virgílio aparece depois de um período longo de silêncio absoluto. E o Virgílio claramente é uma alegoria, é uma imagem, é um símbolo da razão que é capaz de conduzir o homem à felicidade terrena. As 4 virtudes cardinais, que são a prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. O Virgílio pode ajudar Dante a alcançar as virtudes cardeais, as virtudes terrenas da terra. O Virgílio chega no momento mais difícil do Dante e, graças ao Virgílio, Dante começa o seu caminho nos vários reinos. Virgílio é o primeiro guia do Dante, porque na sua jornada, nos 3 mundos do além, Dante precisa de guias que sejam capazes de resolver as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus medos também. Guias que têm que sustentá-lo entre as terríveis visões do inferno e o conhecimento espiritual do paraíso. Dante precisa de guias. Como dizer, ninguém, provavelmente, pode chegar à salvação sozinho. Todas as pessoas precisam de ajuda. Ajuda de um amigo, ajuda espiritual, ajuda de uma mulher, ajuda de um livro, por que não? Nós precisamos de ajuda. Não podemos chegar à salvação sem ajuda. E o Virgílio acompanha o Dante na descida infernal, na descida horrível no inferno e também na subida do purgatório. O papel do poeta tem um duplo significado. Ou seja, em primeiro lugar, digamos que o Virgílio representa o modelo absoluto da grandeza artística e, por outro lado, a figura do Virgílio tem um valor simbólico, porque ele representa a ligação entre a razão humana e a teologia. A razão humana não é suficiente para subir ao paraíso e, por isso, quando Dante e Virgílio chegam no topo do purgatório, antes de entrar no paraíso, o Virgílio tem que deixar o Dante, tem que ir embora, porque não pode entrar no paraíso. O Virgílio pode acompanhar Dante até a entrada do paraíso,
Porque o Virgílio representa a razão. E a razão pode levar o homem à felicidade terrena, mas não pode levar o homem à felicidade eterna, à felicidade ultraterrena. Por isso, Dante precisa do outro guia. No início do caminho do Dante, digamos que foram 3 mulheres que solicitaram a viagem do Dante, porque o Virgílio chegou na selva para, como ajuda, como guia do Dante, porque uma mulher, Beatriz, foi no inferno, no início do inferno, onde Virgílio mora, a chamá-lo e a perguntar, a pedir ao Virgílio de ir na selva e ajudar o Dante. Foi Beatriz, foi uma mulher que convenceu Virgílio a ser o guia do Dante. E antes da Beatriz, houve 2 mulheres, ainda mais importantes da Beatriz, porque Beatriz é uma mulher verdadeira, que viveu em Florença, que foi uma mulher amada pelo Dante. As 2 mulheres que solicitaram a viagem do Dante foram Lucia e a Virgem Maria. Podemos dizer que no início do caminho do Dante, as mulheres que solicitaram o caminho do Dante foram a Virgem Maria e a Lucia, que falaram com a Beatriz, e a Beatriz convenceu o Virgílio a ajudar Dante. A Beatriz, como já disse, Beatriz é o símbolo da teologia, da graça, da verdade. E a Beatriz é o símbolo da mulher anjo, a mulher que ajuda o homem a alcançar Deus. Isto é digamos que é um topoi, uma característica da poesia medieval, do medioevo, da Idade Média, falar da mulher como anjo. Através do amor pelas mulheres, é possível alcançar Deus, é possível chegar à salvação. Isto é um argumento, é um tópico típico da Idade Média. Portanto, no início, Virgílio, guia que representa a razão, a filosofia. Beatriz, que representa a mulher anjo, símbolo de teologia. E no final, o terceiro guia do Dante foi o São Bernardo, que representa o misticismo. Em primeiro lugar, razão humana, razão. Depois, mulher anjo. E no final, o misticismo. Por quê? Porque para fazer a última parte da viagem é preciso como se fosse um salto. É como se fosse um salto irracional, que não pode ser explicado através da filosofia, ou através do amor, ou através da razão. É mesmo um ato de fé incrível. É o misticismo do São Bernardo. É o São Bernardo, no final, que ajuda Dante a chegar à visão de Deus. Isto é o percurso. O percurso no inferno, no purgatório, com Virgílio, que é a razão humana. Percurso no paraíso com a Beatriz, que é a mulher anjo. E percurso na parte final do paraíso, mesmo quando estamos perto de Deus, a visão de Deus, com São Bernardo, que representa o misticismo, a glória. Agora, por que o Dante passa pelo inferno, passa pelo purgatório e chega no final no paraíso? Podia diretamente entrar no paraíso. Por que passar pelo inferno? Por que passar pelo purgatório? Por que ver tão sofrimento, tanta amargura, tantos vícios, tantos homens cheios de penas, cheios de sofrimentos? Por que tudo isso?
Por quê? Porque para chegar à salvação, para chegar à contemplação divina, é preciso passar pela dor, pelo sofrimento e conhecer os vícios e, e também todos os problemas da humanidade em geral. O caminho no inferno é um caminho nos vícios da humanidade. O inferno está organizado em 9 círculos. O primeiro círculo é o limbo, onde moram os virtuosos paganos que não tiveram a oportunidade de conhecer Deus, Cristo. Não tiveram esta oportunidade e, portanto, vivem antes da entrada do inferno. Vivem num palácio gigante, um palácio lindíssimo, mas não é paraíso, é antes da entrada no inferno. Nunca eles vão ver Deus, nunca vão ter a possibilidade de contemplar a beatitude, a glória eterna de Deus. Podem ficar tranquilos no limbo, mas nunca vão ter esta oportunidade. A seguir, entramos mesmo no inferno. Temos no segundo círculo a luxúria, no terceiro a gula, no quarto círculo a ganância, no quinto a ira, no sexto a heresia, no sétimo os violentos, no oitavo os pecadores de fraude, no círculo 9 temos o pecado da traição, que é o pecado pior pelo Dante. E agora vou falar um bocadinho de alguns episódios do inferno, que são cheios de paixão. Acho que provavelmente os cantos do inferno são os cantos mais famosos e mais, digamos, mais comovidos também. Porque o inferno tem uma linguagem cheia de paixão, uma linguagem muitas vezes vulgar, baixa. O purgatório tem uma linguagem média. E o tópico fundamental é a liberdade, é o caminho até a liberdade. O paraíso tem uma linguagem sublime, altíssima. Fala do misticismo, da glória, de Deus. Muito complicado o paraíso, não é nada fácil, é cheio de filosofia. O inferno é muito humano, é por isso que, digamos, é o cântico mais famoso de Dante, mais lido, comentado, estudado. Por isso. Então, estamos mesmo na porta da entrada do inferno. Dante e Virgílio chegam em frente à porta de entrada do inferno e encontram uma inscrição horrível na entrada. A inscrição diz: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fur cose create se non eterne, e io eterno duro, lasciate ogni speranza voi que entrate. Vocês têm que deixar todas as esperanças. Agora, não há esperança aqui. Agora vamos entrar no reino da gente perdida para sempre, pela eternidade. Gente que perdeu o rumo e não conseguiu reencontrar o caminho certo. Eu selecionei alguns cantos, poucos, não muitos, mas isto é o canto provavelmente mais famoso da Divina Comédia, o canto quinto do Inferno, o episódio do Paulo e Francisca. É um episódio famoso porque fala de 2 amantes. E o Dante é benevolente em relação às paixões carnais, porque sabe que é difícil resistir à tentação. Ele é homem, antes de tudo. E aqui, diante da dor da Francisca e do Paulo, o Dante é movido pela dor e desmaia. Não consegue resistir, não consegue perceber toda a dor possível e desmaia, cai, como se fosse um corpo morto. E aqui os condenados luxuriosos
são subjugados por uma tempestade incessante, porque na vida eles foram sempre numa tempesta de emoções. Na Divina Comédia, os pecadores sempre sofrem uma pena que tem a ver com a vida que os pecadores tiveram. Neste caso, Paulo e Francisca sempre tiveram uma vida cheia de paixões e agora são, como dizer, são subjugados por uma tempestade que nunca para. Isto. E isto é um canto dedicado ao amor em geral. Francisca e Paulo são dois jovens que ficaram apaixonados. O problema é que Francisca estava casada. E quando foram descobertos, claro que aconteceram muitas coisas, tudo, mas basicamente foram duas pessoas que amavam-se e que traíram o amor dos próprios marido ou mulheres. O problema é isto. Durante o medioevo, a Idade Média, muitas pessoas foram constrangidas a casar-se. Francisca foi constrangida a casar-se. Não amava realmente o seu marido, amava Paulo, que não era o seu marido. O Dante está constrangido a pôr o Paulo e Francisca no inferno, mas ao mesmo tempo percebe a paixão deles, percebe o problema deles. É benevolente neste sentido. Aqui, Dante e Virgílio estão a cruzar um dos rios infernais. No inferno há vários rios horríveis. E aqui o Dante e o Virgílio estão a cruzar o rio Stige, antes de entrar na cidade infernal de Dite. Na cidade de Dite, no inferno, há os maiores pecadores, há os pecados mais graves. E, portanto, aqui já vemos que imagens horríveis com pecadores que tentam atacar o Dante, tentam morder o barco. E muitas vezes no inferno o Dante fica assustado, cheio de medo, quer voltar atrás porque não consegue prosseguir o seu caminho. Sempre o Virgílio dá a sua mão ao Dante, ajuda o Dante nos momentos mais difíceis. Entre Dante e o Virgílio há uma amizade importante. Aqui, agora não sei se tenho tempo para falar deste, mas, por exemplo, no canto 13, estamos na floresta de suicídios. E aqui o Dante encontra uma personagem, uma pessoa, Piero delle Vigne. Piero delle Vigne era um funcionário de corte, um funcionário muito famoso e muito importante, que não sabemos exatamente porquê, mas foi, digamos, constrangido ao suicídio por causa do ódio dos outros. Piero delle Vigne teria sido vítima da inveja dos seus contemporâneos. Contemporâneos que tinham, digamos que acumularam por ele o ódio, e o Piero delle Vigne não encontrou outra solução do que suicidar-se. Portanto, Dante coloca o Piero delle Vigne no inferno, mas ao mesmo tempo percebe a sua dor. Isto é a característica fundamental do inferno. Dante coloca no inferno os pecadores, mas percebe o sofrimento deles, percebe a dor deles e percebe também esta desesperação total, que é a desesperação das pessoas que não têm esperança, que nunca terão a possibilidade de encontrar Deus, de encontrar a glória eterna.
Agora, isto é um canto extremamente importante. O canto 19 é o canto dos papas simoníacos. Estamos no oitavo círculo, quase no fundo do inferno. E aqui Dante encontra os papas simoníacos. Papas que, digamos, ajudaram os maus e subjugaram os bons. Aqui, os papas estão mergulhados num buraco infernal, e o Dante pode ver só os pés dos papas que abanavam, digamos assim, e é uma imagem ridícula. É uma imagem também cheia de choque, porque naquela altura descrever e falar dos papas nos buracos, com os pés nus a fazer assim, era uma coisa incrível. Ninguém tinha falado nesta forma dos papas. Mas por que Dante falava assim de alguns papas da história, sobretudo do Bonifácio VIII? Por quê? Porque, na ideia do Dante, Bonifácio VIII costumava ajudar os maus, costumava antepor o dinheiro à vida espiritual, ao seu exercício de guia espiritual pelo mundo católico em geral. Por isso, o Dante está cheio de raiva contra o Bonifácio VIII, por razões gerais, porque o Papa não estava a fazer o seu exercício espiritual, e por razões próprias, porque o Bonifácio VIII foi o Papa que mandou Dante para fora de Florença. Foi o Papa, digamos, responsável do exílio do poeta. Ninguém, antes do Dante, tinha falado nesta forma contra um Papa que estava vivo. Aqui, Dante diz que já está preparado o buraco pelo Bonifácio VIII. É um canto complicado, porque vocês podem imaginar, naquela altura, um homem que não é o homem da igreja, é um leigo, um escritor, um poeta, um filósofo, que fala nesta forma dos papas. É uma coisa incrível. Mas Dante tem respeito, porque diz que eu não falo mal dos papas porque ainda tenho muito respeito do papel dos papas, porque são representantes de Deus no mundo. Portanto, eu nunca vou falar muito mal dos papas, mas vou falar muito mal do Bonifácio VIII, porque Bonifácio VIII não faz aquilo que o Deus quer. Aquilo que o Pedro começou a fazer na história da igreja. Ou seja, ajudar os bons e tentar também de melhorar as coisas. O Bonifácio VIII não fazia isso. Aqui temos mais uma personagem muito famosa na história. No canto 26, o Dante encontra Ulisses. E fala de Ulisses como um herói da antiguidade, mas, ao mesmo tempo, fala de Ulisses como um maluco verdadeiro, uma pessoa que fez um voo louco. E, numa chama de duas pontas, encontra o Ulisses e o Diomede, os quais eram culpados de enganos. Vocês sabem que o Ulisses foi o responsável do engano do cavalo de Troia. E Ulisses conta a sua história, exaltando, por um lado, os melhores aspectos da virtude humana, desejo de conhecimento, vontade de progredir, a curiosidade, o desejo de descobrir as coisas e tudo. E, por outro lado, diz que o destino do homem, que não respeita os limites impostos por Deus, é, digamos, o homem que não respeita os limites é um homem destinado ao inferno. O Ulisses não respeitou os limites. Dante conta que Ulisses, quando voltou
na sua ilha, na sua casa, não quis ficar com a sua mulher tranquilo na sua ilha, na sua casa, mas quis partir novamente com os seus marinheiros e ultrapassar as colunas que o Deus pôs pelos homens. Isto é um pecado que os gregos antigos o chamavam híbris. Ou seja, quando uma pessoa vai além dos limites impostos por Deus, isto é um pecado de híbris. E Ulisses fez isso. Foi além dos limites impostos. Aqui, sinceramente, na minha opinião, este é o episódio mais comovido, mais emocionante e mais trágico do inferno, na minha opinião. Porque este é o episódio do Conde Ugolino. Estamos no canto 33, estamos no fundo do inferno, quase no fundo. Temos o canto 33, o episódio do Conde Ugolino, e depois, a seguir, o canto 34, porque o inferno é o único cântico que tem 34 cantos. O último canto é o canto do Lucifer, do diabo. No canto 33, temos o Conde Ugolino, que foi, digamos que foi um político na cidade de Pisa e foi condenado pela cidade de Pisa a ficar na prisão com os seus filhos porque provavelmente traiu a cidade de Pisa. Portanto, a cidade de Pisa decidiu de fechar o Conde Ugolino com os seus filhos numa torre, sem comida, sem bebidas, sem água, sem nada. O que aconteceu nesta torre entre o Conde Ugolino e os seus filhos? Aconteceu que nos primeiros dias tentaram sobreviver. Depois a fome chegou. E os filhos, antes de morrer, disseram: pai, por que este sofrimento? E por que nós? Nós não sabemos o que aconteceu na cidade. Por que nós estamos aqui contigo nesta prisão? Pai, não sabemos porquê, mas se nós vamos morrer, tu podes comer a nossa carne. O Conde Ugolino responde: não, nunca vou comer a vossa carne. Vocês são os meus filhos. Os filhos morrem e após um dia, 2 dias, 3 dias, o Conde Ugolino come a carne dos seus filhos. E quando agora Dante encontra o Conde Ugolino conta a sua história, comovido, está a chorar, tem uma dor incrível. E Dante também provavelmente toca aqui o ponto mais trágico da comédia. Um pai que come os seus filhos. Uma cidade que condena não só o homem, mas também os seus filhos. Isto é uma história real. Isto é o realismo do Dante. Fala de pessoas reais que viveram. Fala de fatos de crônica, fatos que aconteceram na história. Fala disso, mas através dos fatos reais, denuncia a humanidade, denuncia a política, denuncia os homens, denuncia, digamos, uma cidade como Pisa que condenou também os filhos inocentes e não tinha nada a ver com a política, com aquilo que aconteceu. No último canto, estamos no gelo absoluto. O Lucifer, muitas vezes costumamos imaginar o Lucifer, também as crianças imaginam o Lucifer, no meio do fogo, numa fogueira.
O Dante representa Lucifer no gelo absoluto. Por que o gelo? Porque o gelo representa a falta total de sentimentos. Não há sentimentos aqui. Está tudo gelo, gelado. Não há nada. Ninguém fala, há um silêncio absoluto, um gelo absoluto, não há sentimentos, não há emoções, não há nada. Há só o Lucifer, que tem 3 caras, 3 bocas, e em cada boca há os 3 traidores maiores da história, ou seja, Bruto, Cássio e Giuda. São traidores políticos e traidores espirituais. Todos sabemos quem foi o Giuda. E também sabemos, provavelmente, quem foram Bruto e Cássio. Foram traidores políticos. Por quê? Porque o Dante representa o diabo, o Lucifer, com 3 bocas e 3 traidores. Porque o Dante acreditava na teoria das 2 espadas. Uma espada que é o poder político, o imperador, e uma espada é o poder espiritual, que é o Papa. As 2 espadas têm que ficar separadas para permitir, para dar a felicidade aos homens. E os traidores, Bruto, Cássio e Giuda, foram traidores da história, traidores da felicidade humana. O Lucifer também foi o traidor maior da história, porque traiu a confiança de Deus. O Lucifer era um anjo. Dante conta que Lucifer era um anjo que traiu Deus e foi mandado pelo inferno. A caída do Lucifer no inferno tem como consequência, no outro lado do hemisfério terrestre, a construção, a criação de uma montanha, que é a montanha da purificação da Terra, a montanha do purgatório. Isto, o purgatório nasce por consequência da descida do Lucifer no inferno. O purgatório é um caminho, é uma subida cansativa, uma subida difícil, e é uma subida de purificação. As almas têm que subir as várias molduras até o jardim terrestre, até o Éden. No Éden, depois, podem chegar no paraíso. Isto é o caminho de purificação que todas as almas têm que fazer no purgatório. Há muitas almas que ficam no purgatório 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos. Há outras almas que ficam pouco tempo. Isto tem a ver com o comportamento que eles tiveram na vida, e isto tem a ver também com todas as pesquisas para eles na Terra. As almas conseguem ultrapassar as molduras rapidamente graças a toda a gente que reza na Terra. Digamos que rezar ajuda as almas do purgatório a subir quanto mais rapidamente possível. Aqui estamos no início do purgatório e já percebemos qual é que é o significado do purgatório. O significado do purgatório é um caminho de liberdade. Isto agora, senão demoro demasiado tempo. Antes de entrar na subida do purgatório, o Dante fala com o guardião do purgatório, que é o Catone. E o Catone foi uma pessoa que suicidou-se, matou-se, mas matou-se para a liberdade própria. Agora, normalmente, as pessoas que mataram-se, os suicídios, ficam no inferno. Mas aqui o Dante põe o Catone na entrada do purgatório, porque Catone é um símbolo de purificação absoluta. É um símbolo de liberdade absoluta. Ele recusou a vida
pela liberdade própria. E, portanto, por isso, Deus perdoou este ato trágico do Catone. Antes de entrar no purgatório e começar o seu caminho de purificação, o Dante lava o seu rosto, obscurecido pela fuligem infernal, porque no inferno havia muita fuligem, sujo, o nojo mesmo. Lava o seu rosto e começa a sua purificação. Moldura, primeira moldura, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima moldura, e depois chega no paraíso terrestre. E no paraíso terrestre o Dante tem que dizer adeus ao seu amigo, ao seu companheiro de viagem, Virgílio. Agora chega Beatriz, agora chega a mulher anjo, para fazer este caminho nos céus, no paraíso. O paraíso do Dante tem uma estrutura aristotélica, como estava a dizer no início da apresentação. O paraíso tem 9 céus e, no final, o empíreo, onde está a divindade. E em cada céu há vários espíritos beatos. E o paraíso, claramente, é um canto cheio de glória, de felicidade, de luz. A luz em todos os lados. A luz nas atmosferas, a luz nas palavras das pessoas, a luz nos pensamentos das almas. É o canto da luz geral. E quanto mais o Dante continua o seu caminho, quanto mais Dante chega perto de Deus, quanta mais luz chega nos seus olhos. É um caminho de luz total. E agora já quase acabou este caminho de Dante, que partiu no inferno, que passou pelas dores, pelos sofrimentos, pelos pecados incríveis dos homens, que passou pela purificação do purgatório, pela subida do purgatório, e agora chega no paraíso. E, pelo Dante, a felicidade eterna mora aqui no paraíso, e onde as almas contemplam a divindade e estão cheias de graça. Outra palavra-chave do paraíso é a graça. E à medida que Dante sobe, o brilho, como estava a dizer antes, aumenta. E o sorriso de Beatriz torna-se cada vez mais deslumbrante. A mulher anjo faz-se sempre mais deslumbrante, sempre mais cheia de luz. É um meio para alcançar a divindade. Dante virá ver Deus, no final, e contemplar a Trindade, graças à intercessão de Nossa Senhora invocada por São Bernardo, como eu estava a dizer antes, que é o último guia de Dante nos últimos cânticos do paraíso. Agora, a imagem é difícil explicar a contemplação do Dante. Também o Dante diz que não existem palavras certas para explicar quem é Deus, qual é o valor da divindade. Não há palavras. Ele diz que não é possível transhumanar, ou seja, ir além das faculdades humanas. É muito difícil, é complicado. Ele diz que coitadinhas as palavras que não conseguem falar deste assunto, não conseguem falar de Deus, mas eu vou tentar. Dante tenta explicar Deus, tenta explicar esta visão incrível. E, afinal, a imagem de Deus, do Dante, é o conjunto das imagens do mundo inteiro e de tudo o que esquadrilha no universo. Na visão de Deus, há tudo. Tudo. Ou seja, o passado, o presente, o futuro. Há tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que acontecerá no futuro. E, na luz profunda, o Dante aproxima-se à luz e vê 3 círculos que representam a Trindade, claramente. Portanto, antes de tudo, ele vê uma luz incrível que esquadrilha no universo, uma luz que
tem tudo, a história da humanidade, o futuro, tudo está ali dentro. Depois, quanto mais fica próximo, quanto mais consegue ver 3 cores que representam a Trindade. E Dante agora mesmo reconhece a incapacidade de compreender o mistério da encarnação, do humano no divino. E no final, ele, quando vê as 3 cores, o espelho, a luz que vem parece um espelho, quando vê este espelho, o Dante, para um momento, para um instante, para um segundo, vê a sua imagem reflexa no espelho. Isto é uma parte da comédia muito estudada, muito interpretada, muito cheia de interpretações, claro. Mas eu acho que o Dante quer explicar que na visão de Deus, que é uma visão total, que é uma visão cheia de luz, cheia de mistério e tudo, na visão de Deus, ele consegue ver a sua própria cara. Ou seja, Deus está em nós e nós, em qualquer forma, estamos na totalidade de Deus. Dante consegue ver a sua imagem no espelho, neste espelho de várias cores. E agora, quando percebe, quando compreende que ele é incapaz de explicar tudo isso, agora acaba a Divina Comédia, acaba o seu caminho. A sua imaginação e a sua habilidade como escritor não consegue ir além. E acaba assim a Divina Comédia. Acaba com esta visão incrível no paraíso. Portanto, como aqui é mesmo o final do paraíso, o final deste caminho incrível de Dante Alighieri. E, como estava a dizer, a coisa importante para perceber realmente o valor do caminho do Dante, que é um caminho difícil, complicado e cansativo também, é que, no final, a visão de Deus é a visão do amor em geral. Deus é amor. E o amor move tudo, o mundo inteiro. Os vários céus, e os céus movem e influenciam tudo aquilo que acontece na Terra. Deus é amor, e o amor move tudo, o Sol e todas as estrelas. Como disse no início, a Divina Comédia acaba com a palavra estrelas. Isto é o final da Divina Comédia, com a visão do Dante, que é esta visão cheia de luz, com 3 círculos de cores diferentes, na qual ele consegue ver a sua imagem reflexa. Porque, afinal, nós estamos em Deus e Deus está um bocadinho em cada um de nós. Acabou, não sei como é que foi, mas porque é complicado explicar as coisas em pouco tempo, 1h30 mais ou menos, e não sei se foi tudo certo, tudo claro, e portanto agora estou disponível a fazer perguntas, a responder às vossas perguntas. Fui eu que interrompi a partilha, Alexio. Muito obrigado por esta viagem que nos ajudaste a fazer. Somos uns sortudos. O Dante teve que ter 3 guias, não é? Virgílio, Beatriz, Bernardo. A nós bastou-nos um, o Alessio, que nos fez percorrer o inferno, o purgatório, o paraíso. Muito obrigado por esta viagem, que é no fundo a viagem da humanidade e que precisa de guias. Se calhar a humanidade tem tido falta disso, não é? De guias que a ajudem a fazer esse percurso.
Abríamos agora um tempo de debate, prometemos não passar das 11 horas, portanto vamos ter isso em atenção. Tenho 2 perguntas aqui já. Entretanto, outros que queiram fazer perguntas já sabem, ou colocam no bate-papo e a Adelaide estará atenta ao bate-papo, ou levantam a mãozinha e essa mais facilmente eu vejo. Se calhar faço já as 2 perguntas ao Alessio, que estão no bate-papo. Ele, enquanto estava a falar, não pôde acompanhar, não conseguimos fazer isso tudo ao mesmo tempo. A primeira é da Catarina Quintela e diz assim: para Dante os cristãos não iam para o inferno por conhecerem Deus, ou seja, a possibilidade dos cristãos estarem ou não no inferno por conhecerem Deus. Bem, não sei a resposta que vais dar, mas em relação ao Papa Bonifácio VIII estamos aqui com um problema, não é? E a segunda pergunta da Ana Varela: o que significam as estrelas na Divina Comédia? Este significado, sobretudo quando termina com essa palavra. Ficam aí essas 2 questões. Primeira questão, digamos que ser cristão não salva diretamente os homens, porque já o João estava a dizer que o Bonifácio VIII, o Papa, está no inferno. Muitos cristãos estão no inferno. Ser cristão não ajuda para o inferno do Dante. Claro, não é que não ajuda, não é o certificado para entrar no paraíso. O certificado para entrar no paraíso ou para obter a esperança do paraíso, que é o purgatório, porque também o purgatório tem uma certeza do paraíso, é um caminho, uma subida lenta, devagar, cansativa, difícil, mas é uma subida até o paraíso. O certificado é uma conversão da alma durante a vida. E isto pode acontecer também no último instante da vida, porque no purgatório, ou também no paraíso, encontramos almas que não foram cristãos, não foram pessoas que seguiram Deus durante a vida, mas convertiram-se pouco antes de morrer, ou também um segundo antes de morrer. Mas tem que ser uma conversão sincera da alma. No purgatório encontramos pessoas que na vida foram cruéis, foram pessoas que fizeram guerras, que mataram pessoas, mas nos últimos anos, ou no último ano, ou se calhar às vezes no último dia da vida, convertiram o coração e, digamos, abraçaram Deus verdadeiramente, sinceramente. Portanto, para entrar no purgatório ou no paraíso, é preciso ter uma sinceridade no coração, uma fé. E também quem foi cristão, mas que na vida não teve esta fé, não teve esta conversão do coração, não entra no paraíso e não tem nem a possibilidade de subir através do purgatório e purificar a sua alma. Não sei se respondi, mas... Não sei se é Catarina... Como é que era? Catarina Quintela, que eu estou a ver que não é Catarina Quintela. Eu vou-lhe pedir para ativar o som, já dei sinal. Se quiser abrir, pode abrir. Ok, não. Quer falar? Estou-lhe a dar autorização para falar. Se quiser, cá embaixo no microfone. Exato, já pode. Pronto, eu acho que respondeu à minha pergunta. Acho que, pronto, era um bocado isso que eu queria saber, qual é que... Onde é que estava aqui aqueles que iam para o purgatório e podiam ir para o paraíso, e qual eram aqueles que ficavam logo no inferno. E também já agora aproveito para que se acha que o Dante tinha uma visão otimista sobre a humanidade, ou se achava que o inferno estava mais cheio do que os outros dois? Isto é uma pergunta difícil. Para terminar a resposta anterior, posso dizer que não é tão importante toda a vida de uma pessoa,
mas como uma pessoa encara a morte e como a pessoa chega depois nos reinos do além. E depende da sinceridade interior. Isto. Depois, Dante tinha uma ideia bastante, nos últimos anos, negativa da humanidade. Mas ao mesmo tempo, achava que o homem tem que perceber uma coisa fundamental, que é a separação, a divisão dos poderes. Já disse na apresentação, o homem, para ser feliz, tem que dividir as coisas, tem que dividir a parte política, social e a parte espiritual. Cada pessoa tem que seguir o próprio caminho espiritual, e com a ajuda da Igreja, com a ajuda do Papa, com a ajuda dos padres, e tem que seguir o próprio caminho social, político, com a ajuda, no caso do Dante, do Imperador, mas no nosso caso, outra coisa. O Dante, provavelmente, nos últimos anos, tinha uma visão bastante pessimista, por causa também do exílio, mas em geral acreditava no homem, porque na comédia, se vocês leem a comédia e também o início da comédia, que é uma parte pessimista, ele quando fala das feras, dos animais, fala sobre os vícios da humanidade, depois fala também de algumas profecias, de algumas visões do futuro positivas. Ele diz que um dia virá um animal em oposição aos animais horríveis, às feras horríveis que estão na selva, chegará um animal em oposição e ele levará a humanidade a uma felicidade. Portanto, provavelmente Dante nos últimos anos teve uma visão pessimista por causa da sua vida, por causa do exílio, por causa de uma desilusão política e social que ele teve e viveu na própria pele. Mas, ao mesmo tempo, acreditava no futuro. Um futuro não próximo, mas um futuro longo. Muito bem. Alexio, Obrigado. a questão da estrela. A estrela a estrela é uma imagem de, como disse também, quem que escreveu da estrela? Vou procurar Ana Varela. O que significam as estrelas? Esperança, sim, esperança. E a estrela tem um significado literal e um significado metafórico. Sob o ponto de vista literal, a estrela é uma estrela. Agora estamos a falar da organização dos céus. Dante não acreditava no nosso sistema. Claramente era um homem do 1300 e acreditava no sistema tolemaico, ou seja, a organização, a Terra está no meio de tudo, no centro do universo, e depois os céus que rodeiam a Terra, e depois também as estrelas. E as estrelas influenciam a vida na Terra. Portanto, a palavra estrela quer dizer mesmo estrela, tem um significado literal. E, ao mesmo tempo, tem um significado metafórico, simbólico, que tem a ver com a esperança, o amor, a luz, a guia, o guia, porque a estrela é uma imagem que guia os homens. É uma imagem que, historicamente, os homens utilizam para orientar-se, para mover-se no mundo, para perceber qual é que é o rumo certo, a direção certa. Portanto, sobretudo, a estrela é uma imagem é um guia, é um rumo. É como dizer, vamos para ali. Isto. E depois tem a ver com a simbologia da luz, porque é que é fundamental na comédia. E todos os cânticos, o inferno, o purgatório e o paraíso, terminam com a palavra estrelas. No inferno, quando o Dante ultrapassa o Lucifer, Dante volta a ver as estrelas. É uma imagem
importante para o Dante, depois de ter visto o Lucifer, depois de ter vivido o gelo infinito do Lucifer, vê as estrelas e ganha esperança novamente. E depois, em cima, no topo do purgatório da montanha, vê as estrelas novamente. São estrelas diferentes, são estrelas que anunciam o paraíso final. E depois, no final, claramente, as estrelas são estrelas de luz total, de amor total. E isto é uma simbologia. Muito bem. Tenho aqui mais uma pergunta da Ana Paula, Vila Franca de Xira, diz assim, até que ponto a visão de Dante continua atual nos tempos de hoje? Eu vou juntar-lhe uma minha que vinha também nesta linha. A minha pergunta era formulada neste género, como é que este caminho, esta viagem que fizemos, pode ser ela simbólica da viagem que a humanidade enquanto tal tem que fazer. Mas acrescento-lhe uma nuance que é, pegando nessa dimensão que tu, Alexio, insististe várias vezes, que para Dante o poder político e o poder espiritual tinham que estar muito separados. Percebendo eu isso, percebendo que uma coisa compete ao poder, não gosto da expressão poder político, poder espiritual, mas enfim, percebendo que uma coisa que é algo que compete, algo que é específico do exercício político e algo que é específico da experiência cristã, eu interrogo-me se hoje é possível construir um mundo sem que estas duas dimensões estejam de braço dado, perseguindo a mesma meta. Ou seja, se é possível hoje construir um mundo, sobretudo depois desta situação pandémica em que nós vivemos, sem que o poder político e a experiência espiritual deem os braços e caminhem na mesma direção, no sentido de um mundo diferente. Isto também para incluir esta reflexão no âmbito da Laudato Si, não é? Desta semana que estamos a viver, que reflete sobre esta realidade de uma única humanidade, uma única casa comum. É uma muito boa pergunta. Vou tentar responder na melhor forma possível. Como disse no início da apresentação, Dante foi poeta, escritor, filósofo, teólogo, moralista, tudo. Mas, sobretudo, foi um pesquisador da felicidade humana. Ele escreveu esta expressão: eu quero pesquisar a felicidade humana. O meu fim, o meu objetivo é pesquisar, perceber como é que o homem pode ser feliz, fundamentalmente. E, para ele, para o Dante, os dois poderes, o poder político e o poder espiritual, têm que trabalhar juntos, mas separados, para conseguir a felicidade humana. Ou seja, o objetivo final é o mesmo. Mas, claramente, a parte espiritual tem um objetivo ainda maior, muito maior, porque tem a ver com a parte além da vida, claramente. Mas Dante dizia que tem que estar separados, mas ao mesmo tempo trabalhar juntos pela felicidade humana. Isto é o objetivo fundamental. Claramente Dante é um homem do 1300 e, portanto, tem, por quanto ele seja uma pessoa inteligentíssima, cheia de sabedoria, é uma pessoa do 1300. Tem uma visão de homem da Idade Média. Eu posso dizer que o Dante, a coisa fundamental do Dante é, como já disse, pesquisar a felicidade humana e, hoje em dia, a sua lição, a sua obra pode ser lida nesta forma. Ou seja, passaram 700 anos desde a sua morte, desde o seu caminho, desde a sua obra, mas mais ou menos os problemas existenciais e os vícios da humanidade são iguais, não mudaram. E quando eu disse nel mezzo del cammino di nostra vita, nossa vida, Dante estava a falar de si mesmo, mas também de toda a humanidade, não só da humanidade do 1300, mas da humanidade do ano 200 e também da humanidade do ano 3000.
é uma obra ainda hoje atual, porque enfrenta os motivos fundamentais da nossa existência. Depois podemos falar da parte política, podemos falar da parte social, dos vícios da sociedade, podemos falar de filosofia, podemos falar de tantas coisas, porque na comédia Dante fala de tudo. Fala de tudo. Claramente não falava de futebol naquela altura, não falava do Sporting ou do Benfica, não falava de... claramente não falava de tecnologia. Não, isto não. Mas falava do homem, em todos os sentidos possíveis. E, por isso, a sua mensagem, a comédia, ainda hoje é atual. Se vocês se vocês vão ler atentamente a comédia, encontram situações atualíssimas. A história de Paulo e Francisca, a história de amor de Paulo e Francisca, é a história de tantas pessoas. É a história da paixão humana de Paulo e Francisca. O Paulo que chora, o homem que chora, é uma história de muitos homens que choram ao lado das mulheres e tudo, é tudo muito atual, é tudo muito terreno, tudo muito humano. E por isso é muito fácil ficar identificados com as personagens da comédia e, através deste processo de identificação, viajar com Dante, viajar nos reinos do além e fazer este caminho de purificação ao lado do Dante. Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Varley, que ele está-nos a ouvir desde o Brasil, portanto vou-lhe dar autorização para ele falar. Tem um prémio por estar-nos a ouvir tão longe. Força. Boa noite. Professor Alessio, gostaria de parabenizá-lo pela bela exposição. Dentro dessa perspectiva filosófica política, dentro da área que eu tenho maior estudo, na obra de monarquia, parece-me que ele aponta, como algumas perguntas, essa separação entre igreja e Estado. Mas ele aponta que, no final da demonarquia, que o Estado, o imperador, o império, ele deve prestar respeito a Pedro. É um apontamento de uma superioridade do poder espiritual, mas uma distinção entre os dois? Sim, afinal, Dante provavelmente dava uma importância maior ao poder espiritual, mas por razões bastante simples. Ou seja, o poder espiritual leva à felicidade eterna, ultraterrena. O poder político conduz a humanidade à felicidade terrena, que é muito importante, muito importante. A felicidade social, a felicidade política, uma boa organização, mas não tem nada a ver com a felicidade espiritual. Claramente, o Dante, que é um homem, que é um político, atenção, Dante, antes de tudo, é um político, começa a sua carreira como político, depois, como disse, o seu projeto político não acontece, não se realiza, mas a parte mais importante é claramente a igreja. Mas uma igreja verdadeira, não a igreja do Bonifácio VIII. Dante odiava Bonifácio VIII, mas amava a igreja. Mas o problema é que a igreja era representada pelo Bonifácio VIII, naquela altura. E o Bonifácio VIII foi um dos primeiros papas, ou se calhar o pior papa nesta forma, que começou a ajudar os maus, a meter boca na parte política de vários países, de várias senhorias na Itália, queria utilizar o seu poder espiritual, o seu poder de papa, para decidir quem pode governar, quem pode decidir. Isto Dante não queria, absolutamente. E depois deixava a parte mais importante, ou seja, ajudar as pessoas a alcançar a felicidade ultraterrena, a felicidade espiritual. Bonifácio VIII não fazia isto, mas estava completamente empenhado, todos os dias, a
meter boca, meter mãos a ganhar dinheiro em todos os lados. E isto Dante não podia suportá-lo. Muito bem, vou dar também a palavra ao Jorge Guerra para fazer uma pergunta. Jorge, pode ativar o seu microfone. Já está, faz favor. Não estamos a ouvir, deve haver aí um problema no seu som. Aumentar o volume, o microfone está ativado, mas nós não estamos a ouvir. Não, continuamos não. Bem, então faço eu a pergunta, está bem, Jorge? Se não consegue, a pergunta vem aí no bate-papo. A pergunta é interessante. Dante, vou ler textualmente, Dante fica abaixo ou acima de Boccaccio e Petrarca? Agora, posso responder. Pela tradição poética e literária italiana, Dante fica abaixo. Dante perde sempre. Perdeu sempre na história da literatura italiana e poética. Ganhou só nos últimos 50 anos. Porque, como disse antes, a partir desde o século XIV até o século XIX, quem queria escrever poesia, quem queria escrever poemas, quem queria escrever prosas, romances, novelas ou contos, tinha que seguir o modelo de Petrarca pela poesia, pelos poemas, e Boccaccio pela prosa, pelos contos. Portanto, pela tradição literária e poética italiana, sempre ganharam Boccaccio e Petrarca, nunca Dante. Mas porquê? Porque Dante tem uma língua complicadíssima. Quando falamos de Dante, falamos de plurilinguismo e pluristilismo, ou seja, vários estilos, várias línguas, vários dialetos, vários tipos de palavras, linguagem alto, médio, baixo, vulgar, altíssimo, sublime. Portanto, é muito difícil perceber bem Dante, compreender Dante e desfrutá-lo como modelo. Pessoalmente, acho que o Dante está em cima. O Dante está em cima. Pessoalmente, depois, em segundo lugar, fica Boccaccio, porque é engraçado, é divertido. Boccaccio acho que muitos autores, realizadores de filmes, realizadores de comédias de teatro, aprenderam muito a partir do Boccaccio, porque o estilo cômico de Boccaccio é incrível, é mesmo incrível. E o Boccaccio foi o primeiro comentador de Dante, foi aquilo que deu o adjetivo divina à comédia, e eu aconselho, a minha recomendação é ler também o Decameron de Boccaccio. Em terceiro lugar, mas é difícil, Petrarca. Petrarca o terceiro lugar porque Petrarca é monotemático, ou seja, fala só de um tema, um tópico, o amor. O amor em várias maneiras, em todos os sentidos, mas só um tópico. Portanto, Dante, Boccaccio, Petrarca. Muito bem. Uma última pergunta que vem outra vez da Catarina Quintela, que sabemos que não é a Catarina Quintela. Porquê é que Dante foi tão odiado por Florença? Não foi odiado, digamos que foi odiado por uma parte de Florença. Eu estava a dizer que Florença estava dividida em guelfos brancos e guelfos negros. E o Dante pertencia aos guelfos brancos. Os guelfos brancos perderam e, por isso, os guelfos negros constringiram Dante a ficar fora de Florença. E depois Florença nunca perdoou Dante, nunca deixou voltar Dante na cidade. E isto porque o poder dos guelfos pretos continuou nos anos a seguir, e também porque o poder do Bonifácio VIII continuou vários anos. E quando o Bonifácio VIII estava em vida, não queria deixar a possibilidade a Dante e aos outros exiliados, porque Dante não estava sozinho, eram muitos os exiliados de Florença.
Depois, por que Florença não voltou a perdoar o Dante nos séculos depois? Não sei porquê, sinceramente. É muito difícil de explicar. Não sei. Sinceramente, não sei. Por quê? Porque Dante ficou um bocado esquecido. Ficou um bocado esquecido no 1400, no 1500. Foi um bocado deixado fora. E o 1500 foi o século do Renascimento em Florença. Foi o período mais feliz e mais ativo sob o ponto de vista artístico. E a gente esqueceu o Dante. O Dante ficou fora. Por quê? Porque o Dante falava numa forma, numa maneira que as pessoas do 1500, 1600, 1700 não gostavam nada. O Dante foi apreciado novamente a partir do 1800, sobretudo nos países do estrangeiro, sobretudo nos países Inglaterra, USA, foram os primeiros países que consideraram Dante novamente, depois de muitos séculos. No 2008. Ontem. Incrível. Muito bem, Alexio, obrigado. Antes de terminar e agradecer a todos, pergunto se o Luís Vieira ou a Adelaide Teutónio, dos Focos do Campo Grande, que tiveram esta tão bela iniciativa, se querem dizer alguma coisa, partilhar alguma ideia, dou-lhes, aliás, eles podem abrir os microfones, têm essa capacidade, portanto, dava-lhes a palavra. Luís, faz favor. Sim, eu só gostaria de agradecer ao Alessio por mais um serão de partilha, porque inicialmente eu tinha convidado o Alessio a participar num serão do Ré Maior, do grupo da família missionária Verbundei, e depois as pessoas gostaram e pediram-me se houve pessoas que não puderam estar, e por isso eu pedi ao Alessio uma segunda dose em português. E o Alessio disse logo que sim, e por isso eu queria agradecer muito ao Alessio esta oportunidade que nos deu. E pronto, e a seguir acho que vamos falar do Boccaccio. Fica prometido. Dou então a palavra à Adelaide e peço-lhe a ela então que anuncie também a nossa atividade feita em conjunto amanhã, o webinar da manhã à tarde. Já agora, obrigado, Adelaide. Muitíssimo obrigado, Alessio. Não há palavras, foi realmente excelente. Muito obrigada. Relativamente a amanhã, temos ainda no âmbito da Semana Laudato Si, temos um webinar organizado pelo, enfim, vão estar presentes vários países de língua portuguesa e por parte de Portugal, em representação da nossa rede, teremos o Frei Fabrício, que pertence a um dos nossos focos de conversão ecológica, neste caso de Marvila. É mais fácil encontrar toda a informação no nosso Facebook ou no site da rede. É às 16h30, portanto amanhã. Tem que se inscrever, está no nosso Facebook, está lá o link para a inscrição. Portanto, vai ser um evento também no Zoom, enfim, como tem sido quase todos. E muito obrigada a todos os que participaram. Muito boa noite. E é um evento promovido pelo Movimento Global, pelo Movimento Católico Global pelo Clima e também pela Rede de Cuidar da Casa Comum. Muito bem, a Rita Veiga está a pedir a palavra, ela faz parte também da Comissão Executiva da Rede de Cuidar da Casa Comum. Vou-lhe dar para ela poder abrir o microfone. Faz favor, Rita. Era só para dizer, eu percebi. A Adelaide dizer 17h30 é 16. 16, ela disse 16h30. Ok, muito bem.
Meus amigos, foi um gosto imenso esta noite aqui. Agradeço a todos a vossa presença, agradeço aos Focos do Campo Grande esta iniciativa e o terem pensado em partilhá-la connosco. Obrigado, Luís Vieira, obrigado, Adelaide, e um abraço muito, muito grande para o Alessio por esta partilha, e cá ficamos à espera do Bocássio, ok? Muito Então, obrigado, sinceramente, a todos. Espero que esta noite foi bonita, foi interessante. Para mim foi um desafio. Eu aceitei o desafio do Luís, porque falar do Dante não é fácil, e falar do Dante em português é ainda mais difícil. Mas tentei e foi um gosto, foi com muito prazer. E espero de ter sido claro e que foi interessante. Desculpem pelo meu português, que agora está um bocado a piorar. Estou a tentar em todas as maneiras possíveis de manter um bom nível, mas é difícil, porque não estou a falar português todos os dias. Mas pronto, consegui mais ou menos. Desculpem. Muito bem, foi muito bem, foi-se percebido. Obrigado então a todos e até amanhã ou até um dia destes nós vamos dando notícias, a rede vai dando notícias e vai desafiando e interpelando a continuarmos este trabalho de sermos uma só família humana e cuidarmos desta casa comum. Adeus a todos. Obrigado, Bom boa fim noite. de semana. Adeus, Obrigada. boa noite. Boa noite. Um abraço.